Bom dia, Deus, Adriana. agora Bom dia a todos estamos os ao nossos vivo. alunos. Olha a galera ali, Bruno, você tá vendo? Tá vendo Aí, ó. aí? Tô vendo, ó. Bom dia pro Carla, João Paulo, Manuel Gomes, Egolman, Sandra Rodolfo Régia, Rodolfo Gurjão, Gurjão. Vai Letícia fazendo a chamada, Isabel, Adri. que coisa linda. Karina Lourenço, Sandra Bom Régia, dia. Letícia Isabel, bom dia. Guilherme Garcia, Jocilene Ferreira, vamos embora, vamos chegando. Laís Lena, Diego Araújo, a coisa linda, quanta gente, Bruno, chegando. Tá Agora vendo aí, sim, ó? agora vai começar, demorou, mas vocês vão ver. Ó, não, a Não. gente não E tava olha, a dormindo. gente ainda leva a fama de que Tá a gente ainda zoando, leva a tá fama de que zoando, dormimos um Bruno. pouco mais. É, aí, É isso. Bruno. Pô, a gente aqui. Antes se fosse, É, antes a gente tivesse dormido um pouquinho mais, mas não foi isso não, exatamente. tá bom? A gente está aqui desde cedo organizando essa aula Pois aqui para é. vocês, tá? Então, fiquem aí mesmo, fiquem ligados, porque a gente hoje vai trazer um material para vocês, daqueles materiais que vocês sabem que a gente prepara, um material que eu vou explicar daqui a pouquinho, a gente vai rodar a vinheta, eu vou explicar o que vai rolar nessa primeira parte. Lembrando que hoje é dobradinha, a gente está manhã e tarde com vocês, então demorou, mas aguardem só, porque vai ser coisa Na aula linda. da tarde, a expectativa é de que o início não seja tão prolongado, tá bom? É porque a gente hoje teve que fazer aqui alguns ajustes e aí, quando depende não só dos professores, mas também de todo o equipamento e a parte tecnológica, a gente passa alguns apertos porque foge do nosso controle. Mas para a aula da tarde, né, a expectativa é que por volta das 2 a gente comece normalmente, tá bom, gente? Ô, Bruno, fica todo mundo no chat só observando. Olha ali a cara do Bruno. Ali, Bruno. Olha, eles ficam Ah, ali é isso, é que para. aí agora eu vou ter que ficar aqui olhando aquela cara de paisagem que eu faço, olhando para a câmera e prestando atenção. Bom, pessoal, Tá para quem não vendo? sabe, a gente, o trabalho que a gente faz aqui, a Dri tá no Threads. Eu tô lá no Threads já. Ó, a Letícia já falou comigo hoje. Ó, para quem não sabe, o trabalho que a gente desenvolve, eu e Bruno, é um trabalho, a gente vai explicar, quando a gente rodar a vinheta, eu vou explicar de novo para a galera que tem o curso. Lembrando que esse é um curso que a gente já começou, sei lá, já faz tempo, hein, Bruno? É um curso que, Vai comemorar um ano. né, É porque era para ser exatamente, um curso curtinho, né, Dri? era. Era para ser um curso Não, curto, só que agora são você, dois empolgados, emocionados, né, e aí Adriana, né, o curso foi ficando Adriana. bem maior do que É, você também tem culpa nisso. o curso Lembra? foi ficando bem Foi. maior do que a gente imagina, né? É, e para quem não sabe, é um curso que pega vocês no colo, tanto no português quanto no raciocínio lógico. Como a gente tem uma metodologia muito parecida nas duas disciplinas, a gente consegue trabalhar de uma maneira assim bem congruente, bem harmônica para vocês aprenderem as duas disciplinas juntas. Só que assim, um é aluno do outro. Então, só para vocês entenderem, agora de Isso, manhã o Bruno vai ser meu aluno, junto com vocês. Tô sou eu. ferrado, tá ferrado. E E à eu fico na tarde, exposição, e né? à tarde, e à tarde eu que me ferro, tá bom? Porque à tarde eu já vi, É. tá, que vai ser o que à tarde, hein, Bruno? Vai ser o quê? À tarde, a previsão é de que seja diagramas lógicos. Ah, conteúdo É, de boa, Adriano. tá bom. Não quero nem Então vamos saber o embora tema, lá. porque não é mentira, tá bom? A coisa acontece ao vivo. Eu só me lembro vagamente de que é algo sobre análise sintática. É isso, professora? Ou eu estou viajando, inclusive, nesse ponto? É, Bruno, hoje vai ser uma coisa linda de análise sintática. Hoje vai Então ser tá bom. lindo, Então tá? vamos lá. Então vamos embora. Começando agora. Então vamos, ó, Rosane Silva, Karina Lourenço. Vamos, ó. Quero ver a Adri fazer tabela verdade, tô lascada. André Ricardo, eu não me lembro de nada, eu Tá. esqueci tudo. O Bruno é bom em português, ele é melhor em Relaxa, hoje você português não do vai que eu precisar. em O que raciocínio já foi, lógico. já foi. É, ó, O que ai, já foi, já foi. tá bom, então vamos embora. Começando agora, galera, vai. Bruno, vou rodar Meu Deus, aqui e a gente oremos. começa a gravar, tá bom? Tá bom. Então vamos. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Português e Lógica Essencial para Concursos. Eu sou a Adriana Figueiredo
e ele... Não, ao contrário. E eu sou Bruno Lima. Apontou certinho. Eu sou Bruno Lima. Sejam bem-vindos a mais uma aula em que a gente faz uma dobradinha. Lembrando que a gente está no momento do curso que você já evoluiu bastante com a gente. Então, assim, você já entende a dinâmica das nossas aulas. Mas é preciso lembrar que a lógica que eu trago para o português é a linguagem que o Bruno usa no raciocínio lógico. Então, essas disciplinas estão juntas não só porque temos a metodologia muito parecida de ensino, não só porque estamos no estratégia, não só porque somos professores de disciplinas básicas que todo mundo tem que estudar sempre, não é só por isso, é também por isso. Mas porque no português, você sabe, existe uma lógica que só um professor de raciocínio lógico poderia ajudar a demonstrar. E na matemática e no raciocínio lógico, a linguagem é essencial para que você aprenda. Só uma professora de aprenda língua portuguesa para traduzir o português. Então é por isso que a gente está aqui junto. E lembrando que nessa primeira parte, então a gente está no momento do curso em que a gente, para mim, assim, é um momento, assim, é o momento desejado, é o momento, assim, pelo qual eu sempre espero na evolução do aluno. Agora, a gente vai estudar análise sintática. Já começamos a fazer isso na última aula. Então, você que está aí conectado ao nosso curso, você sabe que a gente já começou, a gente já trabalhou predicação verbal, transitividade do verbo. Mas hoje, a gente vai voltar a falar isso. E o Bruno vai me ajudar naquilo que ele faz muito bem, que é, ele vai me ajudar a fazer um passo a passo para você aprender ali do zero a análise sintática. Então, a gente vai aprender conceitos básicos de análise sintática. E Bruno, eu queria começar lembrando que, na verdade, essa ficha caiu de que a análise sintática seria a base de tudo, quando você veio me mostrar algumas questões em que você fazia aquela limpeza, né? Aquela faxina, exatamente. Isso aí. Então, essa faxina que você faz no raciocínio lógico... Agora a gente vai dar nome para os elementos ali da faxina, né? A gente vai saber quem são os elementos que estão sendo faxinados. Exatamente. E lembrando que você faz essa faxina, só me ajuda aqui, quando você faz essa faxina, a faxina é para que a gente possa retirar. Então, quer ver? Ó, eu vou começar com uma frase, eu quero que você me ajude. Aqui, peraí, deixa eu ver se sou eu que estou com... Peraí, daqui a pouquinho eu mostro para vocês o nosso curso. Então, ó, eu vou começar com uma frase aqui, Bruno, e eu quero, por meio dela... Cadê meu anote aí? Deixa eu só... tá aqui. Ó, então, Bruno, eu vou começar com uma frase aqui, e eu queria só mostrar para o nosso aluno aonde vamos chegar, tá bom? Então, ó, deixa eu colocar eu tô com a caneta. Vamos. Então, ó, então uma frase do tipo, ó. Deixa eu ver se dá certo. Peraí. Só um minutinho. Começamos a nossa luta tradicional. Faz parte, isso aí também vem no pacote do curso. Ô, Bruno, eu tô tentando levar com muita naturalidade, como se nada tivesse acontecendo. Na canetinha, isso. Ô, Renato, por que quando eu saio... Peraí, pessoal, deixa eu só... Pode ser que seja eu. Peraí. Enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia, pessoal. E aí, tudo bem? Do outro lado, tudo tranquilo, né? Ô, Bruno, eu vou te dar o controle e você escreve, tá bem? Vê se você consegue agora escrever. Adriano é safo, né? Só faz a gentileza de jogar na câmera pra mim, por favor. Tá bom, na câmera. Joga na tela pra eu poder fazer a anotação, então, que eu vou anotando o que você falar aí. Não, joga no slide, por favor. Tá no slide. Eu vou ter que anotar assim? Você vai escrever aí nesse slide. Fala aí a frase. Então a frase é, os três... que letrinha linda. Os três alunos. Os três alunos inteligentes. Os três alunos inteligentes. Disputarão
Ela tá bem Sebrasp mesmo, porque ela não vem com uma frasezinha, ela vem com um textão. Então, Disputarão. é a tua cara essa frase. A medalha de ouro. É. Disputarão a A medalha medalha de ouro. de ouro nos Jogos Olímpicos de... Tô brincando, pode Chega. ir. Acabou. Porque Tá. eu tô incrementando, eu tô Ponto sebraspeando final. por aqui, É, tá bom? é, Bora lá. exatamente. Ponto. Então, vamos embora. Então, aonde a gente quer chegar? A gente quer fazer a faxina dessa frase, que no português significa extrair os termos essenciais. Então, vê, no português, primeira coisa que a gente vai fazer, e aí, Bruno, eu quero organizar um passo a passo agora com a galera, e a gente daqui a pouco, daqui a pouco a gente dita, mas antes de ditar, assim, eu quero mostrar esse passo a passo olhando para essa frase. Então, assim, o primeiro passo, na análise sintática, que é o que a gente vai fazer agora, na nossa aula hoje, agora, de manhã, é começar pelo verbo. Então, a gente vai ao verbo. Então, o primeiro passo é ir ao verbo. Então, você vai ao verbo. Então, vai, sublinha o verbo aí. Só não demora, tá? Por favor. Isso. Tá bom? Vai dando o comando completo. É o quê? Sublinha o Colchete, é seta, é sublinhar. Sublinha. Sublinha. Tudo bem. Aí, Ela é cheia dos códigos e vocês sabem, né? Aí, a primeira pergunta é pelo sujeito. Então, a primeira pergunta que se faz é pelo sujeito. Quem é que disputará? Lembra, Bruno? Então, vai ao verbo e pergunta primeiro pelo sujeito. Quem é que disputará a medalha de ouro? Quem é que disputará a medalha de ouro? Isso aí. Então, os 3 alunos. Isso, os 3 alunos inteligentes. O sujeito Inteligentes. é tudo isso, é todo esse pacote. Então, Tudo coloca isso. entre colchetes, Colchete. tá bom? Coloca entre colchetes. Por que você Escrevi está aqui colocando entre sujeito. colchetes? Por quê? Porque esse é o que a gente chama do sintagma nominal, que é esse pacote, que é essa expressão, toda ela é o sujeito. Tudo bem? Perfeito. Dentro desse sujeito, haverá um núcleo. Então, Sim. o que é núcleo? Núcleo é a palavra mais especificada do sintagma, da expressão. Em torno dela, todas as outras giram. Então, assim, lembrando que, lembra que a gente falou sobre isso? O núcleo, ele é o cara que fica ali. Ao redor dele, os satélites giram. E por que a gente tem que ter essa visão? Porque o que estiver ao redor do núcleo, ou vai ser adjunta de nominal, ou complemento nominal. De qualquer maneira, vai sair com a faxina. Mesmo sendo complemento, Sim, que, isso. em Eu tese, tô vendo aqui que já vai sair com a faxina. tudo é isso sai. Então, por isso que a gente agora vai circular, e é isso que a gente vai fazer hoje a manhã inteira com o nosso aluno. A gente vai circular o núcleo. Então, circule o núcleo, por favor, alunos. Que é alunos, né? Isso. É porque na faxina, eu sei que é porque na faxina ia sobrar os alunos. Aliás, ia sobrar alunos. Então, alunos é o núcleo e eu vou fazer o quê? Circular? É. Alunos. Os alunos estão circulados. Ô, Perfeito? Bruno, na faxina do raciocínio lógico, você ia pegar isso para você, né? Na faxina eu ia pegar alunos. Tá bom, Isso aí. é isso. Ou seja, quando você Na pega... verdade, posso falar o que sobra da faxina? Na lógica, o que sobra da faxina é os alunos disputarão. Porque aí em cima disso, eu sei que você vai conseguir ver o que a gente está faxinando. Os alunos disputarão, é o que eu tenho de essencial. Ou, na realidade, assim, o básico do básico é que alunos disputarão, né? Isso, exatamente. Você nem precisa colocar o artigo, porque o artigo é adjunta de nominal. Isso. É que naturalmente você fala com artigo, mas assim, não precisa dele, entendeu? Não precisa dele. Aí, Exato. É uma reflexão sobre a faxina, exatamente. Porque nem o artigo eu precisaria colocar na faxina. Exatamente. Hoje você já olha para ele e já fala assim, não, não preciso dele, né? Isso. Então, Isso aí você circula. Ok, circula. Circulou, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sublinhar dentro desse sintagma nominal, que a gente chama de sintagma nominal, extraído o núcleo do sujeito. Então, esse é um núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é sempre uma função substantiva, então vai ser sempre um substantivo
ou um pronome. Lembra que na última aula a gente falou sobre isso, que o pronome faz às vezes do substantivo, então muitas vezes o pronome entra no lugar Sim. do substantivo, lembra? Sim. Então poderia ser um pronome ou o próprio substantivo como é. Tá bom, então extraiu o núcleo, o que sobra é satélite, que pode ser adjunta de nominal ou complemento nominal, que é o que a gente vai falar hoje. Então agora sublinha os, 3 e inteligentes. Adjunta de nominal, complemento nominal. Isso aqui é rabisco de aluno, tá bom? Isso. A professora falou, eu estou rascunhando aqui. Tá bom. Ótimo. Sublinha o quê? Ótimo. Aí agora você sublinha o que sobrou dentro da expressão nominal. Os 3 inteligentes. Isso. É uma sublinhada só ou você quer um sublinhado para cada um? Não, sublinhado separado. Você já sabe que é separado. Peraí, então que por agora que tem você que- colocou junto? Ai, caraca, agora... Peraí, deixa eu fazer uma... Ah, aqui, ó. A borrachinha, eu aprendi, não é aquela... A gente tem que apertar a setinha da volta para conseguir apagar. Que bom, tá aqui, ó. E a professora de leve já xingando, né? Você viu, tipo assim, não faz de besta, não. É um Bruno, sublinhado você já para sabe cada o que um. deve ser feito, você já sabe. Então, ó, Então vai, professora. agora vamos lá. Agora que a gente destacou o núcleo do sujeito e sobraram os adjuntos adnominais, tudo bem? Agora não importa se são adjuntos adnominais ou complementos nominais, tá? Mas é só para saber que são. Tá. Então você vai lá em cima de Ok. os, 3 e inteligente, coloca adjunto adnominal. Aí você Tá bom. coloca em cima, assim, só pra gente poder... Isso. Tá bom. Ó, e em cima de alunos, você Perfeito. colocou o núcleo, né? Você colocou núcleo? Não, só Uhum. sujeito. Então escreve núcleo. Tá bom. Então, olha só. Então, achamos agora o sujeito, destacamos o núcleo. Então, como é que foi? A gente começou pelo verbo. Toda análise sintática começa pelo verbo. O verbo é a base da análise. Então, no desespero, vamos ao verbo. Aí começamos pelo verbo, perguntamos pelo sujeito. Aí, colocamos o sujeito entre colchetes, é isso que nós vamos fazer nas questões. A gente vai seguir o mesmo raciocínio agora. Então, é só para você que está assistindo essa aula entender que a gente está indo devagar agora, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer isso tranquilamente. Então, foi lá, colocou entre colchetes, circulou o núcleo, e aí, destacando o núcleo, o que vem nos arredores, nesse caso aí são os adjuntos adnominais. Próximo passo. Agora a gente vai para o lado de lá do verbo. O que acontece? No português, existem 2 termos essenciais, que são o sujeito, que a gente já destacou, e o predicado. O predicado, que é disputarão a medalha de ouro. Tudo bem? Bruno, muito legal você dizer que quando você faz a faxina, você só fica com alunos disputarão, porque esse é o predicado verbal. No predicado verbal, o que importa é o verbo. Eu percebi até que você não deixou a medalha de ouro, você nem medalha você falou, não é mesmo? Nem medalha. Por quê? Isso. Olha como o raciocínio lógico usa a análise sintática. Por quê? Porque no predicado, existem 2 tipos de predicado, basicamente. O verbal, cujo núcleo é o verbo, quando é um verbo de ação, vimos isso na última aula, ou nominal. Predicado nominal é aquele em que o núcleo deixa de ser o verbo e passa a ser o predicativo do sujeito. Por exemplo, se eu dissesse assim, os 3 alunos são inteligentes. Então, se eu tivesse que fazer a faxina disso aí não entraria o verbo. Por quê? Porque o verbo é apenas uma ligação. Então, se eu tivesse que fazer a faxina, retirar o que é essencial da análise sintática, eu retiraria o núcleo do sujeito, vamos lá, os 3 alunos são inteligentes. O núcleo do sujeito, que é alunos, e inteligentes, que é o núcleo do predicado, que nesse caso é nominal. Porque no caso do predicado nominal, o núcleo, o nome já diz, nominal. O núcleo, por que ele é chamado assim? Porque o núcleo dele é um nome, não é o verbo. O verbo não é mais a estrela. Quem brilha é o nome.
Então, é importante você que está assistindo essa aula entender que a gente está aprendendo análise sintática do zero, entendendo que são dois termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. O predicado, nós vimos na aula passada, mas a gente está retomando, o predicado é tudo menos o sujeito. Então, extrair do sujeito, lembra, a gente olhou para o verbo, perguntou pelo sujeito. Extrair do sujeito da frase, o que sobra é o predicado. O predicado, nesse caso aí, então vai, Bruno, coloca do predicado, você coloca então, abre o colchete do disputarão até ouro. Tudo bem? Tá, então esse é o predicado. Então lembrando que predicado é tudo menos o sujeito. Olho para o predicado e aí pergunto, quem é essa estrela que brilha nesse predicado? É o verbo ou é o nome? Como o verbo é um verbo de ação e não de estado, porque o verbo de ligação é um verbo de estado, como é um verbo de ação, disputar, é como se ele fosse um verbo importante, que a gente chama na gramática de verbo nocional. Ele tem uma noção importante, então ele é um verbo importante. Por isso que o predicado é verbal. Então, o núcleo desse predicado é disputarão. O verbo é de ação, o predicado é verbal. Boa, Bruno. Então, verbo de ação. Quer que eu anoto? Eu quero. Aí eu faço o quê? Circulo. Isso, aí predicado verbal. Faz o que você está fazendo. Ó, vou circular o disputarão. Isso. Ele é um núcleo. Vou marcar um asterisco aqui, ó, que ele foi núcleo por ser um verbo de ação, que foi o meu rascunho aqui embaixo, tá bom? E ele é um predicado, e aí você pode colocar, já que é um verbo de ação, onde você acha melhor colocar? Predicado verbal. Escreva aí, disputarão a medalha de ouro, é o predicado verbal. Vou anotar aqui embaixo, tá bom? Tá bom. Predicado verbal. Então, predicado é verbal ou nominal. E aí existe um terceiro tipo, que seria a união dos dois, que é o verbo nominal. Basicamente são dois, mas existe um terceiro tipo, que é a combinação deles. Lembra? Verdade. Então, vamos fazer isso agora? Então, olha só. Então, beleza. Então, é por isso que, ô Bruno, tem marca-texto aí na tua... Vamos tentar, pera. Cores, detalhes. Tudo bem, se não tiver. Não tem marca-texto. Se não tiver, tá tudo bem, tá? Texto. Não. Aqui. É porque a gente sente maior falta, né? Pois é. Tudo bem, então, tranquilo. Talvez seja isso aqui, ó. Deixa eu só fazer um teste aqui rapidinho. Tá bom. Tem. Não, esquece. Não, ele acaba tampando. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tem cor amarela? Não, ele acaba tampando, não. Tá bom. Depois a gente vê o marca-texto. Beleza, porque aí, vamos lá, então isso que a gente circulou já são os elementos essenciais. Então, o que são termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Quais são os núcleos do sujeito e do predicado? Isso que nós sublinhamos aí na tela. Alunos e disputarão. Tudo bem? Tá, beleza. Agora que a gente terminou de extrair os termos essenciais, a gente vai olhar para o que sobrou lá do outro lado e vai aproveitar e vai fazer análise sintática. Lembrando que a gente já terminou. Isso que o Bruno circulou ali, alunos e disputarão, já são os termos essenciais da oração. Tudo bem? Então, é o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado. Mas aí a gente percebe que lá do lado do verbo sobrou a medalha de ouro, que não é um termo essencial, a gente chama de termo integrante. Os termos integrantes são os objetos, objeto direto, objeto indireto. Eles integram a frase, eles estão lá para somar, mas não são essenciais. Os essenciais a gente já tirou, sujeito e predicado. Os termos integrantes, eles aparecem ali como se estivessem agregando. Não, desculpa, então. Eu estou aqui rascunhando algo errado. Então, é isso aí. Os essenciais, né? Você fez certinho. Os essenciais são alunos e disputarão. É isso aí. Ah, sim. Então, beleza. Beleza, que são os núcleos. Fechou. E aí, agora a gente vai lá para a medalha de ouro. E aí, ô Bruno, faz uma chave
embaixo de a medalha de ouro, para não Uhum. sublinhar, para não confundir com os de cima, uma chave assim, Uhum. a medalha de ouro? Fazer um Não, parênteses, parênteses não. Não parênteses, chave. Faz o que você quiser, Bruno, faça alguma coisa. Ô, Bruno, Chave mas é isso aqui, Adriana. embaixo, Bruno, embaixo. Em tudo, a Assim, medalha de Adriana? ouro. Bruno, e aqui. Não, você tá falando faz chave embaixo de medalha de ouro? Ô, Bruno, a medalha de ouro. Ó, tipo isso. Ah, entendi. Ó, Aqui, ó. mas pode colocar o A Tá também, bom. Uhum. porque o artigo também faz parte. Pronto. E aí, esse embaixo, por que eu coloquei essa chave? É o objeto direto. Disputarão o quê? Lembra? Tá bom. Aham. Objeto direto. Pronto. Na sua faxina, ele não entra, A paz não que é? ela ficou. Pronto. A paz que você... Ai, Pronto. deu certo. Sim, na minha faxina o objeto direto não ficou. Não entra, né? Não. Não entra porque ele é um termo integrante, ele não é essencial. Entendeu? Olha como você faz a faxina direitinho da análise Entendi. sintática. Entendi. E agora, Bruno, agora a gente pode brincar com ele. Vamos brincar com ele? Dentro dele, todos os termos, todos os sintagmas nominais que são sujeito, objeto direto. Lembra uma vez que essa ficha caiu para você? Agora eu lembrei. Teve um dia que você falou assim para mim numa das nossas aulas. Adriana, esse negócio de ficar extraindo o núcleo, a gente faz no sujeito e pode fazer também nos outros termos. Ó, por exemplo, a medalha de ouro. Estou olhando para a medalha de ouro, objeto direto. Eu posso fazer essa brincadeira também de extrair o núcleo e, depois de tirar o núcleo, o que sobra são os satélites? Mesma história. Dentro do sujeito, dentro do objeto direto, dentro do objeto indireto, haverá um núcleo substantivo, porque são funções do substantivo sujeito, objeto direto, objeto indireto. E ao redor a gente vai fazer a mesma brincadeira. Então vai, ó, a medalha de ouro. Aí circula a medalha, sublinha a e de ouro, que Sim. são os adjuntos adnominais. Ok. Então essa Perfeito. brincadeira de ficar achando núcleo. Aí o de ouro pode ser um sublinhado só, porque eles fazem eles compõem um único termo sintático, isso. Então Uhum. isso. E medalha é núcleo do objeto direto. Uhum. Perfeito. Por que essa visão hoje é tão importante que o aluno adquira? Porque ele vai se preparar para, nas questões, farejar adjunto adnominal e complemento nominal em todos os sintagmas. Porque o aluno, quando começa, ele acha que só tem dentro do sujeito. Não. Adjunto, complemento, vem sempre buscar o substantivo. E esse substantivo pode estar no sujeito e pode estar no objeto. Objeto direto, objeto indireto, para lá do verbo. Então, antes do verbo e depois do verbo, eu posso achar, destacar núcleos e ao redor deles, satélites, que serão os adjuntos / complementos nominais. Entendeu? Então, isso é importante, essa visão. Pronto. Aí, lembrando que aqui, agora a gente está nessa aula, trabalhando adjunto, complemento, mas na aula passada a gente trabalhou já sujeito, predicado, que são os termos essenciais. Na aula passada, Bruno, a gente fez o seguinte, então agora eu quero que você escreva uma frase, agora vai mais rápido, tá? Ó, os 3 alunos são inteligentes. Os 3 alunos são inteligentes. Aí, ó, os 3 alunos são inteligentes. Aí, a gente vai fazer a mesma brincadeira aqui com o nosso aluno. Então, a gente vai começar, a gente está fazendo brincadeira de quê? De análise sintática. Então, a gente vai ao verbo, então vai, sublinha o verbo, são, e a primeira pergunta que se faz é pelo sujeito. Então, como é que é a pergunta pelo sujeito, Bruno? Como é que a gente pergunta pelo sujeito? Quem é que
ou que, não é? Quais as duas perguntas são quem é que ou o que é que, não é? Isso. Então, ó, quem é que é inteligente? Isso. Quem é que é inteligente? Os Vai, três agora. alunos. Isso. Aí Tá. coloca entre Os colchetes. três alunos. Isso. Esse aqui Foi. é o sujeito. Aí, Calma. agora, você vai... Isso. Já tá fazendo sozinho. Aí agora eu vou achar o núcleo desse sujeito, Isso. que é o satélite, que são os alunos. E aí, peraí que eu gosto de colorindo. Então, ó, os alunos é o meu núcleo. Aí é um tracinho para os, um tracinho para três, Sim. que vão ser os adjuntos adnominais ou complementos nominais. Nesse caso, são adjuntos adnominais. Isso aí. Adjuntos adnominais. Tá bom. Agora eu Aí- volto lá para o predicado. Isso. Aí, já achamos o núcleo do sujeito. Agora, vamos achar o núcleo do predicado. Olhe agora para esse O predicado, núcleo desse lembrando... predicado vai ser inteligentes. Isso. Por quê? Porque esse verbo Né? indica estado. É um verbo de ligação. Ele não é um verbo Estado. importante. Ele não é um verbo de ação, coitado. Ele não é um verbo que brilha. Ele só liga. Sim, entendi. Essa é a lógica. Entendeu? Aí, Deu peninha, né? dá pena, eu tenho pena dele, sabe? Coitada, a pessoa se chamar de ligação. Então aqui, ó, Para pensar, o verbo se chamar verbo de ligação, cara, nasceu para isso ele é só. só ali o meio termo, né? É. Só pra ficar fazendo Né? complexa a vida dele. É. Então vai, ó. O núcleo qual é? Inteligentes é núcleo. Ele é o núcleo. Na análise sintática, ele é o predicativo do sujeito. Então coloca entre parênteses. Núcleo, ele Núcleo do predicado. predicativo. Predicativo do sujeito, isso. Núcleo do predicado. Tá bom, peraí. Núcleo predicativo do sujeito. E o verbo aqui vai ser o quê? O verbo é um verbo de ligação. É só um verbo de ligação? VL, VL. Entendi. E esse predicado, ligação. Bruno, esse predicado, então, aí, se você puder, eu acho que vale a pena mudar de cor. O de cima era o PV, predicado verbal. O de baixo é PN, predicado nominal. E agora, para fechar, a gente vai... Seria bom você deixar um espaço aí ainda, não se empolgar escrevendo essas coisas, não. Porque a gente vai colocar uma terceira frase juntando tudo. Predicado nominal, e aqui em cima o predicado era o quê? Verbal. Aqui eu nem anotei o que ele era. Ah, ele é um predicado verbal. Aí, ela já avisou, não empolga não. É a forma sutil dela avisar que eu tô ferrado. Vai, não me inventa uma frase muito grande não. Não, tá bom. Então, vamos, Me ajuda aí. vamos fazer assim, ó. Os 3 alunos chegaram felizes. Tá bom? Aí os 3 alunos chegaram Beleza. felizes. Então, vamos embora. Passo a passo. Primeiro passo, vá ao Pode verbo. começar? Tá Vai. bom, peraí. Vá Vá ao ao verbo. Quem é que chegou feliz? Os 3 alunos. Isso. Os 3 alunos é sujeito, chegaram felizes é predicado. Sujeito, predicado. Tá. Vou lá no sujeito, acho o núcleo. Alunos. Os 3, adjunto adnominal. Aí olha para o predicado. Chegaram é um verbo de ação. Certo? Então, verbal esse predicado é. É isso? Agora, felizes. Felizes também é importante, né? É importante porque está qualificando. Por Então, quê? assim, isso. Então, eu tenho 2 estrelas aí. O chegaram, que é o verbo de ação, e felizes, que, assim como o inteligente lá de cima, está qualificando o sujeito. Ou seja,
o estado do sujeito. É como se eu dissesse, os 3 alunos chegaram e estavam felizes. Então, além de eu tenho 2 informações importantes. O verbo, que é o verbo de ação, eles chegaram. E a segunda é o estado deles. E estavam felizes. Por isso, eu tenho 2 núcleos. O verbo e o predicativo do sujeito. Então, vou repetir. O predicativo do sujeito também é um núcleo aí do predicado. Então, a gente tem 2 núcleos no predicado. Chegaram e felizes. Chegaram e felizes. São 2 estrelas. São 2 Por quê? núcleos. O verbo de ação, 2 estrelas. o verbo de ação e o predicativo do sujeito. É a junção dos 2 predicados aí acima. É o predicado verbo nominal. Agora, Dri, olha só. Que igual, por exemplo, ali em cima, quando a gente identificou o objeto direto, eu não sei explicar muito porquê não, mas é tipo assim, a gente fala ali sobre disputar, aí eu vou questionar algo do tipo, vamos disputar o quê? Isso. É alguma coisa assim ou não? Igual, por exemplo, Isso. chegaram, Isso. aí o chegaram não é um chegaram o quê? É um chegaram como? Tipo assim, Isso. Então, vamos lá. É isso que a gente vai ver no próximo bloco. Que é o quê? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai trabalhar objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial, adjunta de nominal. Então, Vê, a gente está terminando o primeiro bloco da nossa aula e o que fizemos aqui? Aqui estamos relembrando a base da análise sintática, o passo a passo. Então, o que a gente fez? Qual foi o objetivo deste vídeo e para onde vamos agora? Então, a gente começou a fazer a análise sintática do zero, entendendo que toda análise sintática começa do verbo. Vou ao verbo, pergunto pelo sujeito, perguntei pelo sujeito, o que sobra é o predicado. Entendemos o que significa ser núcleo. Entendemos que existe núcleo no sujeito e núcleo no predicado. O núcleo do sujeito será sempre um substantivo ou um pronome, que pode fazer o papel de substantivo, até um numeral pode fazer. Extraindo o núcleo, por que é importante extrair o núcleo? Porque o núcleo é a parte essencial. Quando a gente extrai o núcleo, a gente tem a informação mais importante. Então, extraindo o núcleo, a gente entende que o que vai sobrar são os satélites, adjuntos / complementos nominais, que é o que a gente vai ver na sequência. Beleza. Depois a gente olha para o predicado. Sujeito tem núcleo, predicado também tem núcleo. Dependendo do tipo de predicado, haverá determinado núcleo. A gente aprendeu, então, que existe uma lógica, e é por isso que o Bruno está aqui comigo, existe uma lógica até na nomenclatura predicado. Ou seja, por que o predicado se chama verbal, por que o predicado se chama nominal e por que existe o predicado verbo nominal. O predicado chamado verbal é aquele que tem um verbo importante de ação. E aí é o que a gente vai ver aí, intransitivo, que é o que o Bruno já intuitivamente está querendo fazer, classificar o verbo. Intransitivo, transitivo direto, a gente já fez isso na última aula, por isso que ele tá vindo aí, ó. Intransitivo, transitivo direto, isso é predicação verbal, transitividade do verbo, beleza. O verbo, quando é um verbo de ação, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, ele é uma estrela. Então, por isso que o predicado é verbal, porque ele é importante. O verbo é uma noção importante naquele predicado. Então, só que às vezes o verbo não é a estrela. Às vezes o verbo, coitado, está ali só para ligar, para fazer o papel de ponte, de conexão. E aí, quando o verbo está ali só para ligar e não para trazer uma ação, uma noção importante, ele é o chamado verbo de ligação. O verbo de ligação, ele existe só para ligar, porque ele indica estado. Ele está ali para ligar o sujeito ao seu estado, que pode ser um estado aparente, estado passageiro, estado, mudança de estado, enfim. Aí, estou pensando na FGV que faz isso, por isso estou até rindo. Aí, beleza, aí, tirando, então assim, existe o verbo de ação, que é um verbo importante, predicado verbal, e existe o verbo que não é importante, só liga, que é o verbo de ligação. Quando o verbo é de ligação, que é aquele que indica estado, ser, estar, ficar, parecer, blá, blá, blá,
ele deixa de ser estrela, coitado. É por isso que o predicado passa a ser nominal. Porque agora quem é estrela é o estado, é o predicativo do sujeito. Ele é que passa a ser a informação mais importante. Por isso o predicado passa a ser chamado nominal, que foi o segundo exemplo que nós analisamos aí. O predicado nominal, os 3 alunos são inteligentes, é aquele cujo núcleo é o predicativo. Veja que o verbo ali não é mais um núcleo. E revisamos o terceiro tipo de predicado, cujo nome tem pura lógica. Então, por que o terceiro tipo é predicado verbo nominal? Porque ele é a união dos 2 predicados anteriores. O verbal, que tem um verbo de ação, repito, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, direto ou indireto. E aí, a lógica é, o verbo de ação é o que não é de ligação. É como se houvesse 2 tipos de verbos nesse mundo. O verbo de ligação, que é aquele coitado que só liga, do predicado nominal, e o verbo de ação, que são todos os outros. Intransitivo, transitivo direto e demais. Esses verbos de ação, quando eles aparecem, o predicado é verbal. E se o predicativo aparecer, que foi o caso do terceiro exemplo, felizes, ele também é uma estrela, porque ele indica um estado. Então eu tenho 2 estrelas aí a brilhar, o verbo e o nome. Por isso o predicado passa a ser verbo nominal. Por isso que o Bruno circulou os 3 núcleos ali. Isso é análise sintática. Quando a gente entende isso, a gente já saiu do zero. E agora a gente parte para uma análise que o Bruno quer fazer, que é uma análise mais minuciosa, detalhada. O que ele quer? Agora ele quer olhar para o objeto, aí ele quer destacar o núcleo, quer olhar para o que vem ao redor do objeto e perguntar se é adjunto, se é complemento. Tudo isso é o que a gente vai agora fazer no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, Bruno, a gente vai falar do que é o objeto, do que é a diferença entre eles, porque agora a gente está preparado, porque o aluno já entende o que é sujeito e predicado, que são os termos essenciais. Já entende o que é núcleo do sujeito e núcleo do predicado. Agora a gente pode refinar essa análise, entendeu? Perfeito. Show de bola. Odri, só para arrematar aqui, a gente vai, de alguma maneira, olhar as classes, igual, por exemplo, felizes ali, se é um adjetivo, e isso vai acabar Bruno, influenciando ou não? você me irrita, tá bom? Me irrita de tanto que faz aquilo que eu acho que deve ser feito no português. Vamos, Bruno, vamos, tá bom? Vamos. Então tá bom. Não, e eu gostei Então tá bom. de alguma Joga a maneira, vinheta, né? de alguma maneira, tipo, dá pra ser É o ou não? professor perguntando, para a professora e com medo de ofender a professora, assim, porque ela Adriano, já de alguma explicou tudo. maneira, Então, assim, é com todo. querendo organizar a minha aula. bom. Ô Bruno, sabe o que Tá. você quer fazer? Você quer fazer aquilo que eu vejo que quando o aluno faz, a ficha cai, que é a diferença entre classe gramatical e função sintática. Ou seja, Isso, o exatamente. aluno que não tem essa visão, ele fica louco lá na frente, porque ele fica assim, substantivo ou adjunto adnominal, ou adjetivo, Isso. né? Entendi. Monstro. Perfeito. Então tá bom, roda a Pode jogar a vinheta. vinhetinha, vamos fechar esse bloco. Peraí que sou eu, né, que rodo. E você? Peraí. Deus do céu. E aí, Só um gente, tudo tranquilo com vocês, né? Vamos bater um papo enquanto ela acha a vinheta. Legal. Agora foi. Tá bom? Foi.
A Adriana, tipo assim, ela me cancelou mesmo, entendeu? Tipo assim, eu também sou perdido aqui, tá bom? Cheguei, Tudo bem aí, né, Adri? cheguei, tá, cheguei de volta. Ô, Bruno, Voltou. cara, a Ela jogou a culpa vinheta e, tipo, jogou a vinheta que é como se fosse uma porta que fechou aqui na minha cara também, tipo, tá? Porque ela fica aí, desapareceu pra vocês, desapareceu aqui pra mim. fica aí Voltou, se acabou a quietinho. aula, intervalo, tá Aí bom. depois você se vinga de mim. Quando chegar a sua parte, você vai se E- vingar de mim, né? Que eu sei. Isso, pode ficar Olha tranquilo, aqui. tá bom? Vambora, pessoal. Karina Lourenço, Rosane Silva. E aí, vocês têm essa sensação de que a gente sempre fala isso, né, Bruno? Mas nessa aula, nesse nosso curso, eu tenho ainda mais a sensação de que quem faz a aula é o aluno, não é? Impressionante, porque a gente Sim. acaba indo no ritmo que a gente percebe que o nosso aluno acompanha, Eu né? exatamente. Isso, eu fico olhando você com a paciência de uma professora, né, assim, ajudando uma porta aqui do outro lado e indo no ritmo do seu aluno, né? Muito Não, obrigado, tá, professora? tá. Eu quero que você tenha a mesma paciência quando for o contrário, tá bom? Eu Posso tenho, contar você com sabe que eu isso? tenho, tá Tá bom? bom, então tá bom. Então vambora. Tô vendo a Ó, Jaqueline aqui, ele tá assim, ó, ele não confessa que o livro de cabeceira é a gramática da Adri. Olha, eu sei que a gramática da Adriana, ela é um sucesso, mas para você ver que eu não preciso estar com a gramática dela, porque de fato não tem estudo para essa aula, tá bom? Tudo está acontecendo aqui. Então eu de fato estou aprendendo, né, aqui ao vivo, tá bom, gente? Então não tem um estudo prévio, a gramática dela está mais do que recomendada, mas eu não nem estou precisa. precisando da gramática, porque a gente está saindo do zero aqui, tá vendo? Então vambora. Estamos começando agora, Bruno. Vamos Ó, nessa. o que a gente vai fazer agora é o seguinte, nesse bloco, Meu tá? Deus do céu. Ó, Bruno, Cada nesse bloco é bloco, o coração bate forte. a gente vai fazer o seguinte, Bruno. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Porque, então agora a gente vai refinar a análise sintática. Então agora a gente já sabe sujeito, predicado. Então a gente vai entrar objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Tudo bem? São conceitos básicos, Vamos fazer aquelas frases de fixação, 9 frases. E nessas frases de fixação, a gente vai só brincar com a diferença entre objeto direto e indireto e complemento nominal. E aí depois a gente já começa a treinar com questões de concurso, que é a segunda parte da aula. A primeira parte, então, foi sujeito predicado. Agora, termos integrantes, que são os complementos, e a última parte, acessórios. Lembrando que para cada um desses 3 blocos haverá questões. Então a gente já tem questões aí na sequência para treinar, tá bom? Tudo bem. Eu vou te dar o controle depois, na hora do exercício. Oremos. Tá? Tá. Por enquanto Meu fica Deus, comigo. Tá bom. Vamos lá. Na hora do exercício é Ok, você que vai perfeito. fazer. Adri, pode mandar ver. Tá bom. Tá bom. Então vamos. Hora do exercício. Seja bem-vindo. Pode ficar na hora do Tá exercício bom? também. Joga essa vinheta de Nem novo percebeu, e pode nem- ficar. Tá bom, tá bom, tá bom. Você tá lento. Ó, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso Português e Lógica Essencial. Lembrando que agora o Bruno Lima vai sofrer na minha mão. Os termos integrantes da oração são aqueles que... Então, a gente vai colocar o Bruno para trabalhar já já. Aonde nós vamos chegar? Exercícios e questões de concursos em que o candidato é convidado a identificar os complementos, seja um complemento verbal, seja o complemento nominal. Entenda por que a gente está falando de termos integrantes, porque a gente já viu os termos essenciais. Então, ó, esse é o item 2 da análise sintática. O item 1 foi termos essenciais, sujeito, predicado. Agora a gente entra em termos integrantes. Termos integrantes é um refinamento, é como se você fosse cada vez mais afunilando a análise sintática. Então, você saiu do geral da análise sintática, sujeito, predicado, agora você está especificando, particularizando a análise. Aí a gente vai entrar nos integrantes, que são aqueles caras chamados de complementos. Até o nome, Bruno, tem lógica. Eles são chamados de complementos. Por quê? Porque eles integram, eles são os caras
eles são importantes. Depois dos núcleos do sujeito e do predicado, eles são os caras mais importantes. Ó, o mais importante é sempre o núcleo. Tirando o núcleo, aí o núcleo do sujeito, o núcleo do predicado, tirando o núcleo, vem, então, os termos integrantes, que são os complementos verbais. Aí, peraí, que eu tô tentando escrever. Enquanto isso, você vai batendo um papo aí. Tá, ó, não tô conseguindo. Deus não tá rolando aqui. A gente vai ver que depois dos núcleos do sujeito, do predicado, tem ali aqueles caras que também são muito importantes. Por que eu não consigo? Igual nesse momento a caneta é importante. Exato. O termo não tá rolando. Só que ela não quer colaborar. Então, olha só. Então, vamos lá. Deixa eu andar ó, não queria muito escrever. Então, Bruno, ó, é você mesmo que vai escrever, tá? Eu vou te dar o controle. Porque, tá bom, gato? Vou colocar você para trabalhar. Se você pagar sua língua bem rapidinho, que você começou esse bloco falando assim, talento. Peraí. Tá vendo? Então é você mesmo, tá bom? O equipamento disponibilizou a vingança a galope. É com você. Pode escrever. Termos integrantes da oração são, aí você escreve aí embaixo, complementos. O que é para eu escrever? Fala aí. Complementos. E rápido, por favor. Complementos. Deixa eu só trocar a cor aqui, ó. Habilidade, ó. Complementos. Complementos. Porque não... isso. Complementos. Aí você abre aí para dois tipos de complementos. Complementos verbais e nominais. Tá bom. Será que vai caber tudo aqui? Vamos ver, né? Vai sim. Fica tranquilo. Nominais. Tudo bem. Aí, Bruno, só um pouquinho ali ao lado de verbais, aí você coloca, abre de novo para dois, objeto direto e objeto indireto. Eu vou escrever tudo, porque para quem está saindo do zero... Ô, Bruno, eu estava pensando isso agora. Eu estava pensando assim, paciência, Adriano, ele gosta de escrever tudo, ele não vai abreviar ainda. Isso, gosto, porque para quem está saindo do zero, esse negócio que você coloca aí de OD e OI, pra gente ICN, não é assim, né? IA, ICN, IA. Tá bom. Pois é, o que é isso? Calma lá. Então, vamos lá. Então, ó, tô com você aí, tá? Ó, que tá começando essa caminhada. A gente vai chegar lá, a gente vai entender esse negócio de OD, de OI, mas por enquanto, objeto direto e objeto indireto. E nos nominais? Tudo bem. Não, nominais não existe subdivisão, tá bom? Não, perfeito. Então, esses são os termos integrantes. Depois deles, vem os acessórios. Olha que legal. Essenciais, sujeito predicado. Integrantes, que são os complementos. São os caras que integram, que são importantes, necessários. E os acessórios, que são os enfeites. Entendeu? Nos integrantes, então agora olhando para os integrantes, objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Então, pode andar com o slide, Bruno. Complementos verbais. Okay. Objeto direto. Então, agora a gente vai falar dos complementos verbais. Então, existem dois tipos de complemento. O complemento verbal e o complemento nominal. O complemento verbal é o complemento do verbo. Por exemplo, o Sebrasp nem fala objeto, Bruno. Tipo, o Sebrasp não fala objeto direto, objeto indireto. Ele fala complemento verbal. A banca fala complemento verbal. E tem gente que estranha, não sabe nem do que a banca está falando quando fala. Por exemplo, o termo destacado é um complemento verbal. Aí o aluno que não sabe, aí que não conhece, que tanto faz dizer isso, aí o aluno fica assim, ué, mas não é objeto direto? Mas o objeto direto é um complemento verbal. Entendi, como se fosse... Isso, entendi. Né? Dentro dos complementos verbais, objeto direto e indireto estão lá dentro. Então, isso, pronto, perfeito. É isso. Então, tanto faz a banca chamar de objeto, como de objeto direto / objeto indireto, como chamar de complemento verbal, entendeu? Tá bom, perfeito. Então, o objeto direto o nome já diz, direto. Pura lógica nesse nome. Ele é chamado de direto porque ele se liga diretamente ao verbo, sem precisar de uma preposição.
Já o indireto, ele é chamado de indireto, porque ele precisa de um intermediador ali. Não é? Ele não se liga diretamente ao verbo. Ele precisa de alguém ali no meio intermediando a relação. Por isso, ele tem uma preposição obrigatória. Então, o objeto direto, ele não precisa de ninguém ali intermediando. O indireto, ele não consegue ir direto para o verbo. Ele é indireto para o verbo porque ele tem uma preposição ali como mediadora, entendeu? Então, a preposição é obrigatória. Perfeito. No caso do objeto direto, a preposição não é obrigatória. Ou seja, ela pode até aparecer, mas ela não precisa aparecer. E aí, quando ela aparece, a gente vai ver que ela é o chamado, vai ser o chamado objeto direto preposicionado. Ou seja, quando a gente diz que ela não é obrigatória, quer dizer que ela pode aparecer, mas ela não tem que aparecer, tá? Só um vislumbre do que depois a gente vê em análise sintática. Então, Bruno, olha aqui, ó, objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto, sem preposição obrigatória. Objeto indireto é um complemento de um verbo transitivo indireto com preposição obrigatória. Isso aí, eles são chamados complementos verbais. Vamos andando. Próximo slide. Já já a gente vai ter exemplo, tá? O complemento nominal, então assim, de um lado os complementos verbais que nós vimos e agora o complemento nominal. O complemento nominal, ele está dentro deste vídeo junto com os verbais porque eles são os termos integrantes, necessários. Por isso o nome complemento. Complemento, o nome em si complemento, já existe para diferenciar do adjunto. O adjunto, que é o que a gente vai ver no último bloco, o adjunto é o cara que só vem junto ali, só vem junto. Mas ele não precisaria, é dispensável. Já o complemento, ele é importante. Por isso, a gente diz que um é necessário e o outro é dispensável na análise sintática. Então, são dois aí necessários. O complemento verbal, que vimos, e agora o nominal. O nominal recebe... E aí, Bruno, outra lógica maneira para a gente identificar na gramática. Cara, nome na gramática é o que não é verbo. É como se existissem dois caras ali, já a gente vai fazer aquilo que você quer, que é qual é a classe gramatical e qual é a função sintática. A gente vai fazer isso. Para a gente fazer isso, a gente precisa lembrar que em classe gramatical, morfologia, existe o verbo e o nome. Verbo e nome. Verbo, tirando o verbo, é o nome. E o que é nome? Substantivo, adjetivo, advérbio, que eu já coloquei aí. Então, o complemento nominal, ele é aquele que, o nome já diz, ele completa um nome, não um verbo. O complemento verbal completa um verbo, o complemento nominal completa um nome. E nome é o quê? Então, importante a gente olhar para isso agora. Nome é o que não é verbo. Pense nessa lógica. Substantivo, adjetivo e advérbio. Isso. Nome é o que não é verbo. Então, é como se existissem ali dois protagonistas, o verbo e o nome. Tá bom. Substantivo, adjetivo e advérbio são classes gramaticais. Complemento nominal é função sintática, é isso que a gente vai começar a ver agora. O complemento nominal, ele é um complemento indireto também. Por quê? O Sebrasp o chama de indireto. Por quê? Porque a preposição é obrigatória. Ele é como objeto indireto nesse caso. Ele tem preposição obrigatória. O que há em comum entre o complemento nominal e o objeto indireto é a necessidade da preposição. Por isso que o objeto indireto e o complemento nominal os dois são complementos indiretos. Vê se consegue ver essa lógica. Sim. Complemento Perfeito. nominal e objeto indireto, o que eles têm em comum são complementos indiretos porque a preposição é obrigatória. Tá bom? Perfeito. Tá bom. Então, seria bom você colocar aí, debaixo de vem regido de preposição, seria bom colocar assim, é também um complemento indireto. O que você acha? Vindo regido de preposição, é um objeto indireto, no caso do verbo. No caso do que não é verbo, que é o nome, é o complemento nominal. É o que a gente vai fazer agora, Bruno.
Exatamente o que eu sinto necessidade de fazer sempre. E aí rola muito de tipo assim, rola muito de confundir objeto indireto, tipo assim, acontece de confundir, de ter isso é pergunta de aluno mesmo, tá? Isso acontece de ter questão pegadinha, por exemplo, uma classificação que teria que ser complemento nominal e alguém cair numa pegadinha classificando como objeto indireto, alguma coisa? Ou Exatamente, isso não acontece? total. E o que vai diferenciar um do outro, que é o que a gente vai ver agora, anda com o slide, são as setas. As setas vão salvar. É isso que a gente vai fazer no exercício de fixação. Vai, Bruno. Ó, então, vamos fazer uma colinha aí ao lado. Uma colinha. Isso, faz a colinha. Então vamos. Ó, aí ao lado, você vai fazer o Bora. seguinte. Espera aí um instante que eu travei. Espera aí, só um minuto. Gente, só um minuto, desculpem. Segura. Espera aí, rapidinho. Voltamos. Ok, enquanto isso eu estou Vamos estudando. lá. Então, olha aqui, ó. Termos integrantes da oração. Ô, Bruno, ó, eu vou voltar para aquela tela. Você volta, então, para o exercício de fixação. Isso, tá? Ok. Então, vamos embora. Então, vamos lá. Nas frases a seguir, diferencie os complementos verbais e o complemento nominal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aí é uma colinha das coisas que o Bruno perguntou. O que ele perguntou agora, a gente vai responder e organizar. A primeira pergunta que você fez, Bruno, foi assim: Adriana, então é comum o aluno confundir, quando vem preposição, é comum o aluno confundir objeto indireto com complemento nominal? Sim. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aí um passo a passo, tá bom? Uhum. Coloca aí no cantinho, isso. Eu acho que o primeiro passo é entender que colocar a seta. Colocar a seta, vai. Colocar a seta. Como é que a gente coloca a seta? Bom, primeiro, colocar a seta por quê? Porque isso é análise sintática. E análise sintática, o nome já diz, sintaxe. Por que é chamada de sintaxe? Sintaxe é frase, é oração, ou seja, agora a gente deixa de olhar para a palavra, que era morfologia, e passa a olhar para a palavra na frase. É como se agora, análise sintática é isso, você deixa de olhar para a palavra in natura, tipo artigo, substantivo, adjetivo, e ela passa a exercer uma função dentro daquela frase a que ela pertence. Então, por isso as setas. As setas são a base da análise sintática. A gente já usava a seta até em morfologia, porque não dá para identificar a classe de uma palavra sem ver a relação dela com as outras. Imagine agora. Então, o primeiro passo é colocar a seta. E como é que a gente faz? Então, seta por quê? Porque é análise sintática. Como é que a gente coloca essa seta? Para onde vai a seta? A gente conversa com a frase. Então, colocar a seta significa conversar com a frase. Olhar para o termo que você vai classificar e perguntar para onde ele manda a seta. Ó, e como é que a gente pergunta? A gente fica assim, ó, precisamos de sua colaboração ou é demais de sua colaboração? Então, é conversando com a frase que a gente vai saber para onde vai a seta. Se a seta for para o verbo, aí ou é objeto direto ou indireto. Se for sem preposição obrigatória, é direto. Se for com preposição obrigatória, é indireto. Se a seta for para o nome, aí vai ser complemento nominal. Então, o primeiro passo é colocar a seta. E aí, coloca entre parênteses embaixo de colocar a seta, Bruno, coloca assim, conversando com a frase. Escreve isso mesmo. Okay. Só a gente vai entender, a gente e o nosso aluno. Não, mas isso aqui é muito importante, porque, assim, está deixando claro que
Não vai ser uma coisa direta, objetiva, colocar a seta. Ah, eu vou chegar e vou enfiar a seta. Não, eu vou ter que entender a frase. Então é o que você está falando, eu vou ter que conversar com resumindo, não é um milagre. Ou dizer, ah, vamos colocar uma seta. Tem ali já minimamente uma compreensão da frase. Estou te entendendo. É Eu tenho que isso. conversar com a frase. Isso, tá bom. Perfeito. Então tá. E aí a conversa é assim, demais de sua colaboração. E aí é isso, por exemplo, que ocorre nessas questões de alto nível. Normalmente o cara desorganizado ou impetuoso, ele manda a seta para o que está mais perto. Tipo, demais de sua colaboração, entendeu? Quando, na verdade, ele deveria ter conversado, que é o que você falou, ele tem que compreender a frase, as relações sintáticas. Então, colocar a seta, conversar com a frase, significa compreender o que você está lendo. Então, vê, quem não compreende o que lê ou que é impulsivo, acaba colocando a seta para o que aparecer primeiro, entendeu? Aí vai lá e coloca a seta para o demais, não é demais de sua colaboração, entendeu? Então, é com isso. Chegamos lá. Então, ó, segundo passo, vai. Então, conversei com a frase, vai. Então, a seta vai, coloca a seta, então. Cheguei na frase. Pronto, aí coloca a seta. A seta em precisão. Então, o seta que você fala é isso, não é? Isso. Aí, ao contrário. É isso aqui, Dri? Contrário, né? Porque o de sua... contrário? A seta começa no termo que a gente quer classificar e termina no termo que recebeu a seta. Assim? Perfeito. Tá bom. Aí agora é o segundo passo. Identificar. Identificar a classe da palavra. Identificar a classe da palavra que recebeu a seta. Como assim identificar a classe da palavra que recebeu a seta? Entre parênteses, verbo barra nome. Aí a gente vai olhar e ver se o que recebeu a seta foi verbo ou se foi nome. Isso. Então vamos lá. Agora a gente vai olhar. Pronto. Foi verbo. Tá bom. Então, se foi verbo, então é complemento verbal. Se é com preposição obrigatória, porque quem precisa, precisa de, então é objeto indireto. Objeto indireto. Isso, perfeito. Já dá para ir para outra frase, né? Eu acho que vai. Já dá para ir. Então vamos embora, vai. 2. Agora é você, Bruno. Ok. Prisão do bandido. Do bandido manda a seta para prisão, é isso? Isso. Aí, o primeiro passo você já foi, ó, colocar a seta. Conversou com a frase, não é foi determinada do bandido, é a prisão do bandido. Pronto. Agora, segundo passo, identificar a classe da palavra que recebeu a seta. Tá, ô Bruno, seria bom lá no precisamos a gente colocar V de verbo. Lá em cima na frase 1. Porque agora em prisão a gente vai ter que escrever embaixo a classe. Qual é a classe da palavra? É verbo ou nome? Nome. É nome. Aí vamos ser ainda mais... Eu acho que vale a pena a gente ser ainda mais didático, né? Então vai. Tudo bem. Então vai. E aí? Substantivo. Substantivo. Você não me deixa nessa não, Adriana. Você vai dando umas colas aí. Tipo assim, é o quê? Você fala... Dessa vez, como antes, dava até para eu te dar uma colinha. Tu tá muito ferrado. Substantivo. Perfeito. Agora é sabatina mesmo. Né? Substantivo, tá bom? Aí, beleza, substantivo é nome. Então, como é nome, ele é um complemento nominal. Isso. Né? Até porque tá aqui, ó, ele tá complementando o nome, ele tá... E tem aqui, né, a preposição, né? Isso. Porque teria que ter mesmo, porque o complemento nominal vai ter, né? Sim. Ok. CN, tá, gente? Agora a gente já tá íntimo, agora não precisa mais. A gente já passou aquela etapa ali. Agora CN a gente já sabe que é complemento nominal, perfeito? Ok? Então vai. Podemos ir para a próxima? Podemos. Aqui não tem saída, né? É uma solução mandando o verbo certo para o cara ficar, né? com a astral lá em né, cima. Gente? Isso. O cara ficar empolgado. Verbo. Isso. Então,
é um complemento verbal, sendo um complemento verbal é objeto direto ou objeto indireto. Isso. Como uma é uma preposição, tô brincando, é só para manter ali aquela, deixar, você vê que se der um pause na cara, assim, ela para por 3 segundos e fala assim, não, ele não tá falando isso. Como assim? Retrocedeu. Não é, tá bom? Uma não é uma preposição, perfeito? Então é um objeto direto. Fechou. Tá bom? Uma é solução. artigo, né? Uma é artigo, não é? Isso, Tá tá bom. bom? É um objeto direto. Uma é um artigo, assim, e só para que não fique dúvida, né? Uma é artigo, tá, gente? Vamos lá. De tua decisão depende o que faremos. Então, ó, De viu? tua Começa a decisão ficar difícil. depende de tua decisão, o que faremos depende de tua decisão, não Viu? Olha o que você é? fez. É do verbo. Veja, agora a gente está indo para frases mais difíceis. Lembrando que, a partir de agora, a gente vai trabalhar com frases retiradas de provas de concursos. Então, Perfeito. olha o que aconteceu aí. A frase está fora da ordem direta. A frase começou com preposição. Então, viu que você fez uma pausa. E aí, sabe o que você fez? Primeira coisa que você fez, quando a frase está fora da ordem direta, a primeira coisa que a gente faz é isso que você fez aí. É ir ao verbo e perguntar pelo sujeito. O que faremos? O sujeito, ele está posposto. Então, vamos lá. O que é que depende? O que faremos? Então, ó, primeira pergunta, pelo sujeito. Vai, Bruno, coloca... Vamos brincar mais um pouquinho aí, ó. Coloca o que faremos, entre colchetes. É sujeito. Sublinha o verbo. E aí a gente já começa a... Sublinha o verbo, desculpe, depende. O verbo depende, né? Não ele. Isso. Que é o verbo principal, né? Então, ó, o que faremos depende. Pronto. Aí, organizando a frase, fica mais fácil conversar com ela. Então, veja, agora você aí você reorganizou rapidamente, você tirou da ordem indireta e colocou na ordem direta. Na ordem direta, o que faremos depende. Pronto. Agora fica melhor. Então, depende de tua decisão. É isso, agora continue. Vai, de tua decisão, então, manda a seta para depende. Se manda a seta para verbo, e tem preposição obrigatória. É objeto direto ou indireto, como tem ali a preposição de tua decisão é um objeto indireto. Isso. Ok. Fechou. Vai, Perfeito. próxima. São quantas, gente? 400. 455. São só 9. Sobrevivi as 4 primeiras. Tá. Vamos não lá. fica perguntando quantas são não, porque tá evidente que você já tá ficando de saco cheio. Vai, 5. Não, é só porque assim, é a coisa do aluno mesmo, assim. Como a gente está acertando, a gente quer que ela acaba logo para ter a certeza de que ficamos com um aproveitamento bom, né? Tá bom, entendi. Vambora então. Vamos lá, ó. Mas tá legal. Necessitamos de tua ajuda. De tua ajuda, manda a seta para necessitamos, que é um verbo. Então, esse aqui é um objeto, e como tem ali a preposição de, é um objeto indireto. Tá certo? Sim. Claro, né? A cara dela, assim, óbvio, né? Tem necessidade de tua ajuda. Tenho de tua ajuda agora. Ah, entendi porque que esse exemplo veio. Aquele 5 foi só para chamar atenção. Tá ótimo. Aqui, tenho de tua ajuda, necessidade de tua ajuda. Necessidade de tua ajuda. Então, agora é a mesma expressão que é o de tua ajuda. Só que o de tua ajuda aqui agora tá mandando seta para necessidade. Isso. Olha você conversando com a frase. Ó, lá em cima é necessitamos de tua ajuda. Aí embaixo é necessidade de tua ajuda, né? Isso. Nome. Ô, Bruno. Lindo. Necessitamos e aqui necessidade. Perfeito. Ô, Bruno, não seria bom antes... Seria, é ótimo. Tipo, Bruno faz agora. Ó, necessidade... Em vez de colocar só nome, aí você vê se é substantivo. Isso. Pode falar, professora. Necessidade é substantivo. Necessidade é o quê? Substantivo, tá? É um substantivo. A necessidade.
Substantivo é aquele que pode vir antecedido de artigo, lembra? A necessidade. Uhum. Sim, lembro. Se Real. completa substantivo, e substantivo é nome, é complemento nominal. Complemento nominal, ok? Ele enganou os amigos. Então aqui, os amigos. Os amigos, enganou os amigos. Os amigos estão mandando seta para o verbo, certo? Verbo. Então, os amigos é um complemento verbal, é, portanto, um objeto direto ou indireto. E como aqui não tem a preposição, é um objeto direto. Porque os é artigo, Ok? né? Os é artigo. Isso, os é artigo, tá? Não é preposição, os é artigo. Discursou, eu vou deixar anotado inclusive isso, porque nunca é demais. Isso. Artigo. Discursou favoravelmente ao projeto. Vamos conversar com a frase. Discursou ao projeto ou favoravelmente ao projeto? Favoravelmente ao projeto. Então, ao projeto está mandando seta para favoravelmente, que é um nome. O nome pode ser substantivo, advérbio Ou adjetivo. Ou adjetivo, né? adjetivo. Favoravelmente é um advérbio. é porque advérbio? ele manda a seta para o verbo. Advérbio. É o modo como discursou. Isso. Tá bom, perfeito, isso mesmo. É um advérbio, é um nome, então isso aqui é um complemento do nome, um complemento nominal. O fumo é prejudicial à saúde. Esse ao aí, esse ao é o Oi. quê? Vamos só brincar com esse ao de ao projeto? Até estranhei que você não falou nada. Esse ao. É favorável. Isso, de ao favoravelmente projeto. A alguma Esse coisa. é a mais o. Então, dentro de ao projeto, nós temos esse ao, para mostrar que ao é a mais o, preposição mais artigo. Só para a gente entender e lembrar que o complemento nominal tem preposição obrigatória. Olha a preposição aí, que é o a. Ah, isso. Tem a preposição a. Tá certo, porque discursa favoravelmente a, então tem a preposição, né? Uhum. Tá certo. Isso aí. Tá bom. Preposição. Cadê outra aqui? Mais Passou de artigo. complemento nominal que eu não tinha chamado a atenção. Ó, essa aqui em cima, ó, a 6, ó. A preposição É tá boa. aqui, ó. Não quer, Não não sei se a quer, gente tinha não quer falado. circular a preposição, não? Com uma canetinha diferente. Claro. Claro! Muito Claro que obrigada. eu quero. Quem sou eu, né? Pra não querer. Tá aqui, ó. Beleza? E a última. O fumo é prejudicial. Ah, eu já tô vendo tudo, ó. O fumo é prejudicial à saúde. O fumo à saúde ou é prejudicial? Prejudicial. Agora eu vou fazer esse negócio completo. Isso. Ó. A saúde tá mandando seta para prejudicial. O fumo é prejudicial. Prejudicial, substantivo, adjetivo, Isso. advérbio. Aí, Bruno, quer fazer, ó, prejudicial manda seta pra onde? Fumo. Para fumo, Fumo é que substantivo. é Então ele é um adjetivo. substantivo. Ó, Adjetivo. o adjetivo é aquele que caracteriza, qualifica o substantivo. Ele manda a seta para o substantivo. Na Isso, dúvida tá do bom. que é esse prejudicial, se tiver dúvida, é só ver que ele está se referindo a fumo, fumo prejudicial. Sim, perfeito. Então esse adjetivo, aqui eu tenho um complemento nominal e a preposição tá ali, né? Porque a saúde é o a mais a. E aí tem um a da preposição aqui, ó. Isso. Certo? A saúde, porque aí aqui é um a mais a. Aí tem aqui uma preposição. Me xinga não, professora. Tudo Aqui, bem, pronto, tá tem uma tranquilo. preposição aqui. Ô Bruno, você precisa ver o chat. Tá bom? Aí o chat, ai, eu sou assim também. Todo mundo se identificando contigo aí. Aí fez direitinho, beleza. É um perrengue coletivo. Todo Tá mundo vendo? A gente tá embutido no pacote. Você que é matriculado no Português e Lógica Essencial para concurso, você tá levando o perrengue coletivo, tá bom? É isso, é o perrengue coletivo, mas a gente chega junto, tá? Tá dando certo.
Ô, Tá surtindo Bruno, efeito. sabe o que a gente pode fazer agora, então? Ó, Ah, agora, ela vamos vem com essa voltar lá. surpresa, dá até medo. Que aí ela Vamos, vem, ó. Sabe o que foi a gente você pode que fazer agora pediu. então? Lá vem. Foi, não, foi você que pediu. Volta, volta, foi você que pediu. Bora. Volta para o slide anterior. Ó, então a gente, ó, Sim. foram 2 passos, né? Vamos completar lá com o terceiro passo? O terceiro passo, por favor, rápido, logo. Vamos. Aí coloca 3. Bora. 3. Aí coloca assim. Ô, Bruno, como você acha que a gente pode colocar? Ó, se a seta for para o verbo, O quê? aí sem preposição obrigatória, OD. Com preposição obrigatória aí. Se a seta for para o nome, CN. Só para a gente fechar o raciocínio aí, o passo a passo, porque a gente fez isso, mas não Tá. queria fechar Identificar antes a classe de... da palavra que recebeu a seta, verbo ou nome. O que você acha? Se a seta for para o verbo, se a seta vai para o verbo e não tem preposição, objeto direto. É isso? É, Que eu tô como é falando, que a tá gente certo? pode colocar isso de uma maneira resumida e visual? Então vamos lá. Seta vai para. Seta vai para. Verbo. Se a seta for para o verbo, tem preposição? Obrigatória, Tem preposição? que às vezes tem, mas não é Então obrigatória. é objeto indireto. Tem que colocar tem preposição obrigatória? Tem, lá na frente vai precisar, tá? Tem preposição obrigatória? Então vai ser um objeto indireto. Isso. Não tem preposição? Não tem preposição? É um objeto direto. É, não tem Aí a preposição. seta vai para. Isso. Nome. Não tem preposição. Espera aí. É porque está faltando espaço aqui, ó. Aí a seta vai para o nome. Se a pergunta, se a resposta for vai para o nome, sim. Então aí é um complemento nominal, porque aí não tem nem que ver se tem a preposição, que já vai ter que ter, né? Então é um complemento nominal. Então no terceiro passo é isso. A gente está vendo a seta. Aí eu mandei a seta para onde? Já estou eu aqui no vício, olha, de apontar para a lousa que fica aqui às vezes na aula, né? Então a seta vai para o verbo. Então igual tá aqui, ó. A seta foi para o verbo. Isso. Então, aí eu vou olhar. Se tem preposição, é só seguir o passo a passo. Tem preposição? Aqui a gente viu que não tinha preposição ali naquele complemento. Isso. Então, era um objeto direto. Agora, se, igual aqui em cima, ó, a seta foi para o verbo. Se a seta foi para o verbo, tem a preposição? Tem. Aí é um objeto indireto. Isso, é só seguir esse passo a passo. Perfeito. Tá bom. Bruno, então acho que aí a gente termina o passo a passo. Para a gente poder fazer aquilo que você pediu no final do bloco anterior, acho que agora a gente já pode fazer, que é a análise morfossintática. Morfológica. Tá bom. Isso. Morfossintática. Isso, que é juntar a função sintática, que é o que a gente está vendo agora, com a classe gramatical, que foi o que a gente viu. Então, ó, vamos lá. Se a gente for olhar para tudo isso que a gente classificou, na frase 1, 2, 3, 4, tudo isso que estava aí em caps lock, tudo isso que a gente classificou, ou era objeto direto, ou era objeto indireto, ou era complemento nominal. E o que eles têm em comum? Isso. Eles têm em comum que todos eles, na classe gramatical, têm como base o substantivo. Eles são substantivos. O núcleo do objeto direto, o núcleo do objeto indireto e o núcleo do complemento nominal serão sempre substantivos, entendeu? Então, na classe gramatical, é assim, ó, vamos brincar de classe e função. Ó, na frase 1, de sua colaboração, qual é a função? Objeto indireto. Qual é a classe? Objeto indireto, isso. Qual é a classe? Bom, D é preposição, sua é pronome, mas assim, na hora de dizer a classe, a gente tem que dizer a classe do núcleo. Também não é para ficar dizendo classe de tudo que aparecer, não precisa. Bom. Aí, ó, Perfeito. o núcleo é colaboração, substantivo. Então, na função sintática é objeto indireto. Na classe gramatical é substantivo. Entendeu? Posso colocar aqui assim Pode, mesmo? mas aí, só deixando claro que você vai fazer isso, vai ser a mesma coisa em todos.
Tá, tudo bem. Mas então a gente não precisa anotar. né? Aí a gente sabe que a Ou gente precisa? pode... Não, Porque a a gente gente vai pode saber que vai fazer ser sempre assim, ó. substantivo. A gente pode colocar como uma observação final, Tá bom, perfeito. lá no outro slide. Ok. Complemento nominal. Ok. Aqui a gente pode colocar, então, que... Como que é que você falou? Aí a gente vai colocar assim, então, observação, ó, observação, porque já não é mais um passo a passo. Observação. Isso. O O pode chamar agora de OD, O OI, núcleo. ICN? Pode. Pode, claro. Então, assim, ó, então coloca assim, observação. Aí coloca função sintática, 2 pontos. Aí, OD, aí em cima, OD, OI e CN. Isso são nomenclaturas sintáticas, sabe? Uhum. Aí embaixo, classe gramatical. Classe gramatical. 2 pontos. Substantivo. Mas vai ser sempre assim? Não. Por exemplo, no adjunto adnominal, o adjunto adnominal é uma função sintática do adjetivo. Então, a gente só foi uma coincidência. Porque, na verdade, substantivo é a classe de palavra que tem mais funções. Substantivo pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, pode ser complemento nominal. Então, isso vai acontecer muito de o substantivo aparecer e ele ser o carinha da classe, entendeu? E foi o que aconteceu aí. O objeto direto, o objeto indireto e o complemento nominal são casos de substantivo. Haverá casos de adjetivo e casos de advérbio. Então, assim, a classe de palavra é substantivo. A função sintática é objeto direto, barra indireto, barra complemento nominal. Tá bom? E isso que a gente está fazendo. Deixando claro que esse classe gramatical, a classe gramatical que a gente colocou que é substantivo, é do núcleo, né? Isso, Bruno. Quer colocar classe aí? Gramatical do núcleo. Do Tá núcleo. bom? Isso. Classe gramatical do É bom núcleo. colocar mesmo. É substantivo. Ok, beleza. Agora, sprint final. Perfeito. Questões de concurso. Ok. Fechou. Bruno, ó. Ah, já tá nesse bloco? Eu tô aqui esperando a vinheta. Não Parei precisa aqui, não, assim, show. que não são muitas. É nesse mesmo? Ah, é? Então vamos. Esse exercício, isso aqui é exercício de... Ah, não, isso aqui já é questão de prova mesmo? Não sei por que não apareceu a referência. Então vamos então lá. Pronto, beleza. Analise os enunciados e assinale a alternativa que contém objeto indireto. Então, nós vamos marcar aí a única alternativa que contenha objeto indireto. Tudo bem? Então, a banca não sublinhou nada e nós vamos ser farejadores de objetos. Tá, beleza. Não sei por onde começar. Comece pelo verbo. Em cada alternativa, o ideal, quando a banca não sublinha as coisas, quando a gente não sabe por onde começar, é começar pelo verbo. Então, na letra A, o paciente sentiu dores agudas. Primeira coisa que a gente faz aí é sublinhar o verbo, tá? Então, sublinha o verbo. Perfeito. Eu já tenho desconfiança sobre um gabarito aqui, já vi que no chat tem gente que concordou comigo. Mas vamos lá. Por quê? Tá. Aí, beleza, não, já Bruno. Tem aluno aqui que colocou o mesmo gabarito que eu. Vamos ver se a gente sublinhou o verbo. Pronto. Aí o verbo já é o divisor de águas. Ele já ajuda a gente a saber para onde a gente vai olhar, tudo bem? Então, ó, coloque só o paciente entre colchetes, só para a gente excluir que esse aí vai ser o sujeito. Ok. Aí, quem é que sentiu dores agudas? O paciente. Agora circule dores agudas. Aí fica mais fácil. Isso é para fazer com calma. Aí, beleza, circulou dores agudas. Dores agudas manda a seta para onde? Pro verbo. Pro verbo. Quem sente alguma coisa, não há preposição aí, então ele é objeto direto. Pronto, aí vamos fazer a mesma brincadeira em todas? Vai. Letra B, o fórum forneceu as informações. O fórum forneceu as informações. Então, as informações manda seta para o verbo.
tá bom? Acima da seta para o verbo é objeto direto ou indireto, como não tem preposição, é um objeto direto. Ô, Bruno, Perfeito? esse AIS aí é o que, esse AIS? As informações. Esse, o artigo. AIS é artigo, isso. Não? É bom Artigo. colocar, né? Tá bom. Tá. Ou seja, para mostrar que não há preposição aí. Ah, sim, tudo bem, entendi o que você quis colocar, que não tem ali a função de preposição, né? Tá bom, perfeito. O aniversariante precisou de dinheiro, nosso gabarito, não é? Isso. Precisou, o aniversariante é sujeito, precisou de dinheiro está mandando seta para o verbo. Se ele está mandando seta para o verbo, é porque aquele ali é um complemento verbal e aquilo que você falou me chamou atenção, né? Assim, que você falou do Sebrasp, né? Lembrar que de qualquer maneira pode tratar como um complemento verbal. Isso. É um complemento verbal. Em particular, é um objeto indireto porque está vindo precedido da preposição de. Objeto indireto, e aí aqui a gente tem a preposição. Perfeito? A última auxiliar ficou, o auxiliar ficou surpresa. O auxiliar ficou estranho. surpresa. Foi erro de digitação. Ficou surpreso. Ah, ficou surpreso. Tá, beleza. Ficou. Então, ó, o auxiliar. O auxiliar. Aí, Bruno, aí a gente olha para o verbo. Repare que esse verbo, diferente do que ocorreu ali nas letras A, B e C, esse verbo é um verbo, coitado, que está aí só para indicar estado, a mudança de estado do auxiliar. Então, é a mudança de estado dele. Ó, os outros eram verbos de ação, sentiu, forneceu, precisou. E na letra D, esse ficou aí, ele deixa de indicar ação e passa a indicar estado, porque é uma mudança. Ele não estava, ele ficou. Então, o verbo que indica estado, sublinha o ficou, coloque mudança de estado, 2 pontos, verbo de ligação. Verbo que indique estado, por isso a gente não pode esquecer esse mantra. Verbo que indique estado é verbo de ligação. Verbo que indique estado é verbo de ligação. Verbo que indique estado é verbo de ligação. Esse verbo indica mudança de estado. Então, ele é um verbo de ligação. Beleza? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nem objeto há na frase. Surpreso é o estado. Sublinhe, então, circule o surpreso, por favor. Aí, circule o surpreso. Coloca a setinha do surpreso para o auxiliar ou auxiliar. Lembrando que o verbo faz só a ponte. Por isso ele é chamado de ligação. Repare que a seta não foi para o verbo, foi para o auxiliar, porque o verbo, coitado, só faz a ponte, ele só liga. E aí o surpreso é o predicativo do sujeito. É um adjetivo na classe e um predicativo do sujeito na função. Ok. É um adjetivo e na função predicativo do sujeito. Perfeito, entendi. Tranquilo. Ele nem poderia ser objeto indireto, primeiro, porque ele não tem preposição. E segundo, porque ele é um adjetivo. E o objeto é uma função substantiva. O adjetivo nunca vai poder ser objeto, entendeu? Ok, então vamos deixar isso aqui anotado. OBS. Aí você coloca. Adjetivo. Como é adjetivo, não poderia ser objeto. Não pode ser objeto, tá bom. Tá bom? Então, ok? Vai, gabarito letra? Gabarito letra C. Fechado? Vamos. Show. Essa aí da Consulpan, que não é a banca Consulplan. A questão fala que a viola caipira tem características muito semelhantes ao violão. A função sintática do termo sublinhado na sentença acima é adjunto adnominal, complemento nominal, objeto direto ou objeto indireto. Aí, Bruno, vamos para o primeiro passo, que é colocar a seta, conversar com a frase. Então, ao violão, manda a seta para onde? É a viola ao violão, tem ao violão, características ao violão ou semelhantes ao violão?
semelhantes ao violão. Isso. Aí manda a seta Certo? para Então, tá semelhantes. Pra... Esse foi o primeiro passo. semelhantes. Segundo passo, identificar a classe da palavra que recebeu a seta. Semelhantes é o que na classe de palavra? Vai ser um nome. De maneira geral, vai ser um nome. Isso, é um adjetivo. Aliás, porque... né? Tipo assim, porque aí É eu fui nome. entre verbo e nome. Isso, É nome. arrasou, Beleza. arrasou, é isso aí. Uhum. Só estou sendo um pouquinho mais Ok. detalhista. Adjetivo, então, Tá isso bom, aí. então vai, continua aí. É um adjetivo, Isso aí. barra, entre parênteses, nome. Uhum. Uhum. Beleza. Então, se manda a seta para o adjetivo, se completa adjetivo É um e vem com complemento preposição. Isso, é um complemento nominal. Uhum. E a preposição tá aqui, ó, no ar, né? Preposição a. Coisa Complemento nominal, linda. gabarito, letra B. Perfeito? Coisa linda. Resposta letra B. Ok. Beleza. Aí volta só ali no que você colocou, quando você foi fazer a pergunta assim, o que está se referindo ao violão? Você falou assim, a viola ao violão, né? É, Só para ir pegando a aí manha é do assim que a gente fica de como que a gente vai brincando, né? olhando, assim. Isso. Isso. Que A é aquele viola ao primeiro violão. passo, né? De entrar na frase ali, ó. Isso. A viola ao violão. A viola ao violão. Tem ao violão. Características ao violão. Sim. Não. Semelhantes ao violão. Perfeito. Show. Podemos para a próxima? Sim. Então vamos. Para dar voz às vítimas da escravidão moderna, o ator e embaixador da boa vontade da Organização Internacional do Trabalho... Tudo, é isso que eu já ia falar, já parei. Não vou ler tudo. A expressão 2, porque é igual nas minhas também, assim, eu também não fico lendo tudo, tá né? bom. Então, assim, eu comecei a ler por uma educação, mas a paciência, ela foi para o espaço muito rápido, e que bom que a sua também, porque eu não vou ficar lendo isso tudo não, na moral. A expressão 2 funciona como? Para dar voz às vítimas da escravidão. Então, voz olha aí. às vítimas. As vítimas. Então, a banca... As vítimas. Repare que ela colocou 1, 2, 3, mas nessa questão, ela está analisando só o 2, que é as vítimas. Então, o que ela quer saber é essa expressão 2, que ela não sublinhou, concorda? É uma expressão. A expressão 2. 2 é as vítimas. Entendeu? Tá bom. Tá? As vítimas. Então a expressão 2, que é as vítimas, deveria ter sublinhado, né? Palhaçada. Uhum. Ó, então, a expressão 2, que é as vítimas, pronto. Aí ela quer saber o que as vítimas é. Uhum. Tá bom? Sujeito, complemento nominal, objeto direto ou objeto indireto. Pronto. Dar voz Aí, às vítimas, beleza. Aí a gente vai fazer a análise da frase. O passo a passo, vai. Então, ó, primeiro passo. Ver para onde vai a seta. Repare, Bruno, que o desafio é a seta. Isso aí é o último, é a última questão, tá? A última questão aí. E essa questão, para mim, ela é visionária. Ela é visionária do Sebrasp, ela é visionária da FGV. Essa questão organiza a mente do aluno. Porque, olha para isso. O outro lá, vai olhar para isso e vai falar assim, voz às vítimas. Voz às vítimas. Vai colocar a seta para voz. Porque ele não aprendeu análise sintática assim, como a gente está juntos aqui. Ó, vamos lá. Uhum. Conversando com a frase. Primeiro passo é conversar com a frase. Para as vítimas, dar às vítimas, voz às vítimas. Então, outra coisa, além de conversar com a frase, resolver o verbo, sabe? Isso é algo que eu sempre, tem que fazer nas questões do Sebrasp, FGV, as provas de alto nível. Porque, assim, não pode ser impulsivo e colocar a seta para o que está mais perto. Tem que conversar com a frase. E segundo, resolver o verbo. Na dúvida, resolva o verbo. Porque o verbo é o começo de tudo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Para onde vai? Porque a galera ficou na dúvida, nessa prova aí, entre B de bola, voz às vítimas,
E D de dado, objeto indireto. Porque se a seta for para voz, voz é substantivo, a voz. Então, se for para voz, será complemento nominal. Se a seta for para dar, que não está perto, é o mais distante, dar é verbo. Se vem com preposição, é objeto indireto. Então, por isso que a galera ficou em dúvida entre B e D. Então, o que eu quero que o nosso aluno mandaria a veja... seta pro verbo, não sei se eu vou errar, não. Isso. Eu quero que o aluno veja a importância de conversar com a Porque a gente frase. tem que organizar, dar Organizar. às vítimas, dar às vítimas Aí da quem- escravidão voz. Isso. Olha Dar aqui, quem às dá, vítimas resolveu voz. o verbo. Olha você resolvendo o verbo. Dar, quem dá alguma coisa. Essa preposição salva. Ah, A ó, preposição tá ali por conta do verbo. isso. Quem dá alguma coisa, nesse caso, a alguém. Quem dá, então aí resolva Isso. o verbo. Circule Dá, o verbo, ó. Isso. Circule o verbo, Bruno. Ó, dar. Quem dá, aí, dá alguma coisa a alguém. VTDI. Pode colocar VTDI, por favor? VTDI. Verbo transitivo, direto e indireto. Isso. Perfeito. Aí, Ok. aí, Bruno, ó, Então- aí resolveu o verbo, conversou com a frase, viu? Pronto, vai. Sim. Então pronto. Aí as vítimas estão mandando seta para o verbo dar. Como é um verbo que tem preposição, isso aqui vai ser um objeto indireto. Letra D. E Bruno, aproveita e já classifica a função de voz. Voz é o quê? Quem dá alguma coisa a alguém, as vítimas é o aí, Quem e se dá. fosse voz, seria o quê? OD, né? Quem dá alguma coisa a alguém. Não, Dri, desconcentrei. Ó, Viajei. as vítimas é o OI e voz é o AD, né? Objeto direto. Sim, perfeito, claro. Isso, claro. Isso mesmo. Perfeito. Tá Viajei. bom? Aí, Ótimo. quem errou, marcou B. Quem acertou, marcou D. Quem marcou B foi porque foi voz às vítimas, né? Isso. E aí não teria sentido mesmo. Não teria sentido mesmo, não. É o que o Porque Sebrasp aquela faz. preposição tá ali, isso, aquela preposição tá ali, ela não tá ali por conta de voz, ela tá por conta do verbo, não é? Isso. Ou eu tô Não é falando? voz às vítimas, é dar às vítimas. Isso. Resposta, Entendi. letra D. Anda Perfeito. com o slide que aparece a resposta, Bruno. Fica Tá aqui, ó. bonitinho. Viu? Objeto indireto. Isso. Perfeito. Show Com de bola. isso, fechamos a segunda parte e penúltima da análise sintática. Então, nessa segunda parte, nós fechamos, ó, presta atenção, são 3. Termos essenciais. Estudamos isso na última aula. E hoje revisamos. Sujeito predicado. Termos integrantes, que são integrantes, já diz, né? Integra, ou seja, é importante. São os complementos, que se subdividem em verbais e nominais. Aprendemos que os complementos verbais, assim chamados pelo Sebrasp, são aqueles que mandam seta para o verbo. E o complemento nominal manda seta para o nome. Aprendemos que nome é o que não é verbo. Existem 2 categorias de classes de palavras, tipo quando nasce é menino ou menina. Então, mais ou menos assim, quando nasce é nome ou verbo. Aí, ó, o que não é verbo é nome. Dentro da categoria de nome entra substantivo, adjetivo e advérbio. Então, dentro dos termos integrantes, se mandar seta para o nome, é complemento nominal. E vem sempre preposicionado. Se mandar seta para o verbo, sem preposição, objeto direto, com preposição, indireto. Aprendemos também que o Sebrasp chama de complementos verbais. E o Sebrasp também, eu digo Sebrasp porque é uma banca mais dinâmica na análise sintática, ela simplifica mais as coisas. E ela também fala que existem 2 complementos indiretos. 2 complementos indiretos, você acabou de aprender. Como assim complementos indiretos? Indiretos são aqueles que pedem preposição. Então você aprendeu que existem 2 complementos indiretos. O objeto indireto e o complemento nominal. O complemento nominal e o objeto indireto, o que eles têm em comum? Eles são indiretos. Eles precisam de preposição. Eles precisam de um mediador ali, que é a preposição. Então, por isso são chamados pelo Sebrasp de complementos indiretos. O outro lá, quando fala assim, tipo, como assim? Objeto indireto não é complemento indireto? É complemento indireto. Tanto o complemento nominal quanto o objeto indireto
são complementos indiretos. A diferença entre eles é a de que o objeto indireto manda seta para o verbo e o complemento nominal manda seta para o nome. E aprendemos que, na hora de colocar a seta, e a gente fez isso aqui com o Bruno, na hora de colocar a seta, a gente tem de conversar com a frase, ficar conversando com ela, que é o momento mais importante. Nem sempre a seta vai para o que está pertinho, como foi o caso aí, para dar voz às vítimas. Se você não aprende a conversar com a frase, você vai acabar colocando seta para o que está mais perto, que é voz. E se fosse assim, voz é nome, porque voz é substantivo, a voz, teria sido B de bola. Então, você aprendeu que o importante é conversar com a frase. E essa conversa com a frase é o que o Bruno colocou lá, compreensão da frase, é compreender o que você está lendo. Então, assim, quando você está lendo, não faz sentido, não é voz às vítimas, é dar às vítimas, foi o que ele fez ali. Porque quem dá, ele resolveu o verbo, ele olhou para o verbo e falou, não, as vítimas está ligado a dar, porque quem dá alguma coisa a alguém. Então, não faz sentido voz às vítimas, está dando às vítimas voz. Então, é com essa conversa que ele fez aí, que você consegue colocar a seta para o lugar certo. No último bloco de hoje, de análise sintática, a gente vai trabalhar os acessórios, que são os enfeites, como o Bruno fala, os penduricalhos, não é? Os penduricalhos. Isso, o adjunta de nominal, o adjunta adverbial, tá bom? Para a galera que está ao vivo, a gente pode dar um intervalo, que você... Não, né? Não, Bruno não gosta. Bruno, ó, peraí, roda a vinheta. Que a gente já lava essa roupa suja aqui rapidinho, tá? Peraí. Rapidinho, gente, cadê? Foi. Pronto. Bruno, ó. Que intervalo, Adriana? Não, tá tudo maluca? bem, foi mal, foi só Vamos uma embora, tá quase recaída. acabando nosso tempo. Foi só uma recaída, tá bom. Tudo bem. Desculpe-me. Ó, Tá bom. Bruno, Vamos. da minha parte, a gente vai conseguir entrar em raciocínio lógico à tarde. Sabe por quê? A gente vai conseguir? Perfeito. Porque depois é só uma... isso aí a gente pode fazer na próxima aula, é só uma firula de ordem direta, umas questões de concurso. Mas assim, o mais importante fecha agora. Quer dizer, a base fecha agora, Perfeito. tá? Outra coisa, Perfeito. galera que está aí ao vivo, é importante entender que a gente está indo para o final do curso que está completo, que é uma coisa linda. Tipo, esse curso, Bruno, rapidamente aqui, eu estava conversando com um rapaz que é de educação e tal, trabalha com tecnologia na educação, e ele olhou para o nosso curso, ele falou assim, cara, o que vocês estão fazendo? Aí eu falei, aí ele ainda falou assim, meu Deus, ele que nem estuda para concurso, ele falou, o que vocês estão fazendo aí? Porque ele, por um acaso, ele entrou nas nossas aulas. Então, galera que está aí ao vivo, lembrando que esse curso é um curso básico, essencial, e que a gente veio desde o início, quer dizer, a galera que está inscrita no curso sabe que a gente veio desde o início. Na nossa primeira aula, a gente já trabalhou o sublinhar, as setas. A gente está fazendo isso desde lá. Agora, a gente está caminhando para o final. O que vai rolar no final em português? Só para você entender. E aí, depois o Bruno, à tarde, vai explicar o que daqui para frente vai rolar no raciocínio lógico. Em português, o que falta para mim para fechar esse curso? Esse curso é um curso que o meu aluno... Agora eu vou falar do português. O meu aluno de português tinha que ter. Então, assim, isso que eu estou fazendo aqui, nem no meu curso completo eu consigo fazer. Por quê? Porque é aquele curso essencial, antes dele, antes do meu completo. Então, assim, o meu aluno precisaria disso, o meu aluno que já está no meu completo. Porque, às vezes, o aluno, ele titubeia porque ele não teve essa base aqui, que a gente está tendo. E eu não consigo trabalhar essa base sozinha, entendeu? Conto com a sua colaboração. Aí... Isso, porque aí tem, o aluno aqui, né, assim, a gente vai encaixando, e é a mesma coisa quando você está no raciocínio lógico, assim, tem hora que a gente volta um pouquinho, que é isso mesmo, que, assim, porque é para deixar a linguagem
muito acessível para o aluno, que foi o que a gente colocou desde o início, né, Adri? Assim, não era para esperar um curso normal mesmo, no início. Agora a galera já se acostumou com a dinâmica do curso, mas de início era assim, mas como assim? Não é aula só de português, não é aula só de raciocínio. O que os dois estão fazendo junto? O que o Bruno está fazendo ali tentando aprender português? O que ela está fazendo tentando entender as tabelas verdade? Porque é isso, assim, é um curso que está juntando, né, que a gente se propôs a juntar os dois conteúdos, na verdade três, porque ainda tem a parte de matemática, né, que a gente vai desvendar, e a gente então está juntando os conteúdos, mas trazendo uma espécie de aluno mesmo aqui para os nossos cursos, né, e essa dinâmica, ela acabou sendo diferente, é o que a Adri está falando, acaba que é um curso bem do zero mesmo, um curso de fato essencial. Faço aqui das palavras dela as minhas, né, essa semana a gente teve a mentoria, né, com a nossa turma, e eu tive a oportunidade de trocar ideia ali com alguns alunos da nossa mentoria desse curso, e falando justamente isso, é um curso que a partir de agora eu passo a indicar para qualquer aluno meu, acho que é fundamental, principalmente porque a gente ainda vai ver na reta final, é fundamental mesmo entender a língua portuguesa para que isso seja um diferencial dentro do raciocínio lógico e mais ainda na compreensão e na interpretação dos enunciados de matemática. Então é um curso de fato essencial, pedra fundamental agora para os nossos alunos, né, André? Ô Bruno, coloca lá só no slide da promoção de hoje, lembrando que sábado, sábado é depois de amanhã, sábado vai ser a minha mentoria com esse grupo. Mentoria, não é, Adri? Então, sábado eu estarei com os alunos, então haverá uma terceira depois, que somos nós dois com vocês. Então, no curso há 3 mentorias. E a gente deixou para o final justamente para o aluno já ter já estar preparado para ter o que perguntar, o que conversar com a gente. Então, esse é o nosso curso. Exatamente. Com essencial de português e lógica para concursos. Vai, ó. Isso. Então, lembrando, tá? O que esse nosso curso tem? Tá aí para vocês, ó. É um curso com que a gente tem de essencial em português e lógica, e aí eu abro parênteses, né? Quando a gente coloca lógica, a gente tem ainda um trechinho ali que vai ser de interpretação de enunciados matemáticos. Então, não só o raciocínio lógico propriamente dito. As questões de língua portuguesa têm sido muito úteis cada vez mais nas questões, né? A língua portuguesa tem sido cada vez mais interessante nas questões de raciocínio lógico de várias bancas, mas a gente tem ainda a parte de compreensão de enunciados matemáticos. Então, português, lógica / matemática. São mais de 15 aulas, porque isso, assim, a gente já chegou num ponto que a gente já perdeu ali o limite de aulas que a gente tinha previsto inicialmente, né? Porque o curso ele foi todo remodelado e ele é remodelado a cada aula aqui ao vivo com vocês. Ô, Bruno, e a gente já gravou em todo o Brasil, tá? Ele começou num lugar, foi para o outro, depois foi para o outro. Então, já passou pelo Rio de Janeiro, Salvador, foi São Paulo. Exatamente, foi um curso itinerante. Né? É isso. Então, ó, são 3 mentorias. Essa semana eu tive o prazer de fazer a mentoria com os alunos na segunda-feira. Foi muito legal. O feedback do pessoal que participou com a gente foi muito positivo, né? E foi ali uma oportunidade que eu tive para deixar também algumas orientações específicas do meu conteúdo. No próximo sábado, então, tem a mentoria Quadri, tá bom? O pessoal que está matriculado nesse curso, que está assistindo aqui, está matriculado, fica ligado. Que horas que vai ser mesmo? Olha, então, pessoal, olha só, presta atenção, hein? Olha, não vão me deixar lá sozinha, tá? Deixando claro que no sábado, que é depois de amanhã, eu vou estar com vocês, aí é fechada para a galera inscrita, então aproveite e inscreva-se já. Ó, eu abri uma outra mentoria aqui no Estratégia Sozinha, que não tem mais vaga, porque eu tive que limitar. Então, lembrando que aqui no nosso, você também vai ter mentoria, só que assim, com o Bruno e comigo, entendeu? Então, ó, presta atenção, sábado, eu tô com vocês, peraí, deixa eu só confirmar o horário, 11 horas, a gente vai ficar de 11 a 1 da tarde juntos, e eu vou orientar vocês, vai ser tipo, sabe, pijama não, que essa hora... Ó, foi aquela coisa assim, foi muito legal, porque foi um bate-papo, porque tem vários alunos nossos que a gente acaba ficando bem próximos, mesmo estando a muitos bons quilômetros de distância, né? Então ficou aquele bate-papo quase de comadre, mas assim, um bate-papo de muita qualidade mesmo, né? Foi muito bacana, tá? Ô, Bruno, aí, então, eles colocaram câmera, dava para você ver os alunos?
Sim, deu para ver, o pessoal veio, participou, botou o carão lá pra gente papear, foi muito legal, tá Eles bom? estavam A bonitinhos, Rosane aí, a arrumadinhos. Rosane teve participação especial, a Rosane tá aí com a gente, a Rosane Ah, teve participação especial. que Rosane se fofos. destacou lá, Tá foi bom. muito legal. Muito legal. Então E a gente ainda aproveita. vai ter, né, a Isso. mentoria em que nós dois vamos estar juntos aí com os alunos, que também vai ser agendada em breve, tá? E aí vocês têm acesso a esse curso por um ano, deixando claro que é por um ano a partir do, né, acho que, aliás, enfim, o acesso é por É um isso. ano, mas é porque É, o curso nem terminou de ser gravado ainda, tá bom? Então vocês têm é. acesso ao curso por um ano, tá bom? O preço dele, já estou eu aqui de novo apontando, mas eu não tenho plataforma, não tenho a coisa aqui atrás hoje. Aponta O para. preço dele é 12,59. Não. Cadê? Pra cá. Não, não tô conseguindo. É o outro lado. Ah, que dificuldade de coordenação Aqui, motora. Bruno. Pera, é aqui, ó. Isso. Aí, pronto, aqui, ó. Vai falando que eu fico assim. Vai. Eu fico Então assim. pronto, é isso, ó, tá aí. Esse nosso curso está saindo a 12 de 59,90. Lembrando que esse é um curso de autoria própria, é sempre importante lembrar, tá bom? Isso aqui não entra. Ah, eu sou vitalício. Isso aqui não entra para vitalício, para assinante, nada. Isso aqui é um curso à parte nosso, de autoria própria, em parceria com a plataforma de estratégia de concurso, que é o curso que hoje nós temos exclusividade. Então, é esse valor que está aí, pode ser parcelado em até 12 vezes, e para quem é assinante, tem a vantagem aí desse desconto que está sendo dado aí de 10%, ele hoje sai por 12,53,90. Para vocês que estão chegando aí, porque a gente sempre fala nessas transmissões, muitos alunos novos vão chegando sempre, né, Adri? Então, às vezes sai um edital e aí o cara passa a acompanhar as nossas aulas. Então, a gente já teve muitas aulas, tá? Isso aqui é só, quem está chegando hoje é só a pontinha do iceberg, a gente já teve muitas aulas, tem uma base muito legal, tanto da parte de lógica quanto de língua portuguesa. Com A gente fala questões, aqui, né, né? Vocês Bruno? ficam às vezes aí brincando, questões, isso aí. Né? Tipo assim, o Bruno tá aqui, tá estudando a gramática dela. Nada, essas aulas aqui, elas de fato, elas vão acontecendo ao vivo e o que eu tô aprendendo e o que eu tô colocando para vocês aqui, mesmo passando alguns apertinhos ou não, é por conta do que a Adriana tem trazido para mim aqui mesmo, e eu vou aprendendo com ela, e é um curso, então, que ele te dá uma base mesmo, tá bom? Porque ela vai trazendo aqui vários pontos, e com isso vai, de fato, organizando as nossas ideias, tá bom? Então, é um curso, de fato, essencial. Para você que está chegando agora, já tem várias aulas que estão disponíveis aí na plataforma. Outro dia mesmo, na nossa mentoria, a Rosane falou que já reassistiu as aulas que a gente fez no curso, então, é um curso que tem ajudado muita gente, e vocês que estão aí, que não se matricularam, tem oportunidade. O link está embaixo no descritivo, tem aí a nossa mensagenzinha destacada no chat também, que vocês podem clicar. Tem aí o QR Code que vocês podem escanear, tá bom? Passem lá para dar uma olhadinha no que é esse nosso curso diferencial. Lembrando que Então a o gente pessoal agora. insiste em falar que eu estou comprando sua gramática. É. Ô, Bruno, mas você. Eu acho assim. Esqueci o que eu ia falar também. Me desconcentrei também. Ó, peraí, então lembrei. Não lembrei, mas tudo bem. Ó, então, agora. A gente tá num ponto do curso em português que a gente vai, Bruno, a gente vai ainda. É que eu não te contei, né? O que falta. Você não tá nem sabendo. Não, mas Tá não vendo? falta tanto. O curso ele vai ser construído assim, tá vendo? Mas É assim. não falta tanto, Tá? tá bom? Mas você sabe Isso que aí. esse curso, cara, ele vai ser essencial. Lá na frente não vai ter aluno que vai ficar sem. Você sabe disso, né? Você sabe. Isso. Não vai dar para ficar sem esse curso, não vai dar. Então, o que acontece? Agora a gente vai falar de período composto na próxima aula. Então, isso que a gente está fazendo com análise sintática, a gente vai fazer com orações, coordenadas e subordinadas. Por quê? Porque é a base final da análise sintática. Ou seja, o cara que assistir a esse curso, que tiver esse curso, ele vai aprender não só a análise sintática do zero, como período composto do zero. Oração, subordinada, substantiva. Então, a gente vai ter essa aula. E aí, com isso, eu terei chegado aqui, ao que é básico. Falta isso da gramática, que é o período composto, e da interpretação, lembrando que a gente já teve aula de interpretação, a gente teve aula de seta, a gente teve aula de várias, né, referenciação aqui, que é uma das aulas mais vistas. Cara, essa aula tá demais. Ainda em interpretação, a gente vai ter uma aula básica de argumentação nesse curso, que é a aula básica para quem faz FGV, SEBRASP,
O objetivo aqui do meu material com você é demonstrar que na base de gramática e na base de interpretação, se a pessoa não tem o raciocínio lógico, ela não consegue avançar depois. Então, assim, a gente vai resolver muitas questões ainda de análise sintática período simples, período composto e argumentação. Tipo, a argumentação é assim. Lembra a gente na aula de silogismo? Lembra? Não, lembra? É tipo isso. Sim. Aquela aula, né? E que aula, né? Tá bom? Ótimo. Então, resumindo, vocês estão vendo aí que tem muita... Tem o curso, ele de fato, né? Eu vi alguém colocando aqui, o curso tem vida própria. É mais ou menos isso, tá? A gente já perdeu o controle sobre